pediria, por favor, que vocês abrissem as suas Bíblias. Eu agora estou abrindo a minha Bíblia. Alguns podem clicar, outros abram e alguns cliquem. E agora temos que falar linguagem. E eu passei a voltar a usar a Bíblia de papel, a Bíblia esta aqui, quando fiz duas coisas que eu me assustei. Eu estava lendo esta Bíblia de papel e me peguei com os dois dedinhos querendo ampliar o versículo. E ele não ampliou. Aí ainda eu continuei com o tablet. A segunda vez foi quando eu coloquei o dedo para aparecer o grego. Aí eu digo, não, eu tenho que voltar para a minha Bíblia aqui mesmo. Estou muito acostumado a usar a outra. Por favor, abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. Do versículo 1 ao versículo 4. Acharam, amados? Podemos ler? Aqui, Paulo, um dos apóstolos, está escrevendo à igreja de Corinto. Ele começa dizendo assim, isso lá pelo ano 30, não sei, 30 por aí, depois de Cristo, não vou precisar, mas já tinha passado um tempo que o Senhor tinha sido elevado às alturas, que o Espírito Santo tinha sido derramado e que eles estavam expandindo a igreja por muitos lugares. Eu não sei bem precisar a data, mas não era uma data de 100 anos, não tinham passado esse tempo todo. E ele começa dizendo assim, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele está dizendo, depois de um período não muito longo, que Jesus tinha sido elevado às alturas, ele disse, eu zelo por vocês, eu tenho um zelo, porque eu tenho que apresentar vocês como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele diz, eu tenho um objetivo, eu tenho algo para fazer, eu tenho que apresentar vocês como uma igreja pura, virgem a um só esposo, mas eu tenho um receio, eu tenho um medo, eu tenho um temor. Pouco tempo depois que Jesus tinha sido elevado, que os apóstolos ainda estavam pregando por toda parte, diz, eu tenho um medo. E eu pergunto, passado 2000 anos, podemos ter o mesmo medo? Sim ou não? Eu tenho esse mesmo medo que ele tinha aqui. E qual era o medo? Qual era o medo que ele tinha? Qual era o receio que ele tinha? Qual era o temor que o apóstolo tinha? Ele diz, eu tenho um temor que a serpente, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele tinha um temor que a igreja tivesse sido corrompida. Nós vivemos num período, um dos mais difíceis. Como foi que a serpente enganou a Eva?
o que ela ofereceu para Eva? Ser igual a Deus. Mas através do quê? Da árvore do conhecimento. Hoje, nós temos acesso a uma enormidade de conhecimento. E o conhecimento exacerbado corrompe a mente. Perde-se a simplicidade. Já não é mais exatamente assim. Tudo se torna relativo. Tudo se torna relativo, nada mais é absoluto. Porque a mente está corrompida. O conhecimento está aceleradíssimo. Num clique você tem todas as respostas, e eu tenho dito, há um novo Deus nessa terra, chama-se Google. Você não pergunta mais para Deus, você não busca Deus para entender ou compreender algo, você vai num clique. E a mente vai sendo corrompida. Perde-se o absoluto, perde-se a simplicidade. Para qualquer palavra, qualquer coisa, você tem uma enormidade de pregações e de direções. Tiro para todos os lados. A preocupação do apóstolo, neste momento, quando ele diz que ele tinha um medo, um receio, um temor, que a mente tenha sido corrompida, ele disse, na verdade, versículo 4, vindo alguém que pregue outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado. Três coisas. Outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. E a pergunta que eu tenho hoje à noite é num ponto destes três. Consegue me ouvir bem aí no fundo? Quantos evangelhos existem? Passado 2000 anos, quantos evangelhos existem? Quantos evangelhos são pregados sobre esta terra? Quantos tipos? Mas em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, as boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como eu e você sabemos que ouvimos o evangelho, a boa nova, que é o poder de Deus para salvar-nos? Como eu sei? Como você sabe, Rafael, que você ouviu ou recebeu o evangelho que é o poder de Deus? Porque só tem um que tem o poder de Deus para salvar quem crê nele. Como eu sei?
Como você sabe? Estão comigo ainda, amados? Conto uma historinha antes de continuar. Um rapaz fez um concurso nos Estados Unidos para entrar no FBI. Ele conseguiu passar. Ele foi contratado para o FBI. Ele foi contratado para uma função específica: descobrir dólares falsos. E ele ficou muito animado, que ele ia conhecer todos os dólares falsos. Primeiro dia de trabalho, ele entrou na repartição. Bem-vindo, aqui está a sua sala. Ele entrou na sala, tinha uma montanha de dólares assim, de notas de dólares, todos os tipos de notas de dólares que tem. Ele olhou para elas e disse: são falsas? O chefe disse: não, são verdadeiras. Eu quero que você manuseie uma por uma dessa pilha, você manuseie uma por uma dessa outra pilha. E ele passou o dia inteiro tocando nota por nota. Segundo dia ele voltou e disse: hoje eu vou conhecer as notas falsas. Mesma sala, mesma pilha de dólares. Quero que você fique tocando nessa pilha de dólares o dia todo. Terceiro dia: hoje eu vou conhecer as notas falsas. Mesma sala, mesma pilha. Uma semana ele foi suportando. Chegou na outra semana e disse: agora vai mudar. Uma semana. Chegou de novo, mesma sala, as mesmas notas. Ele disse: parei, chefe. Não estou entendendo, não. Eu fui contratado para conhecer as notas falsas de dólares. E até agora eu só estou manuseando as notas verdadeiras. Quando é que eu vou manusear as falsas? Ele disse: nunca. Como assim? Não, porque quando você manusear tantas vezes essa, basta você tocar uma vez na outra, você diz: opa, é falsa. E assim é com o Evangelho, irmãos. Quando você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, qualquer um outro Evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito, você diz: é falso. Você não tem dúvidas. Você não entra em conflito. Você diz: é falso. Porque eu conheço bem o verdadeiro. Estão comigo ainda? Mas a pergunta que veio é: como você sabe, como eu sei que nós ouvimos e cremos nestas boas novas, que é o poder de Deus para nos salvar? Como? Que garantia você pode ter e eu posso ter? Primeira coisa, pregando para uma menina, para uma jovenzinha que foi saindo daqui de BH, de Belo Horizonte, a última vez que eu estive aqui, indo para Salvador, ela sentou do meu lado e da minha esposa. Quando ela entrou, me apresentei, disse: que vamos viajar juntos, vamos nos conhecer. Prazer, meu nome é Mário, essa é minha esposa Sinara. Ela se apresentou e nós fomos pregando. Ela hoje é uma discípula do Senhor. E aí, quando ela foi entendendo a palavra, eu disse para ela: quando você crer neste Evangelho e você for enxertado em Cristo, no mesmo dia, na mesma hora, teus valores todos mudarão. Teus valores serão outros. Você vai até querer ir para o mesmo lugar, mas quando você chegar na turma para dizer alguma coisa, e eles dizem: você diz: uau! Teus valores mudam. Teus alvos mudam. Teus gostos mudam.
tua linguagem muda, tua mente muda. No primeiro ano, 70% dos teus problemas, situações, você vence. Aí você passa o resto da vida para os 30%, que é uma manhaca que não tem fim. Para terminar de tirar. Levanta a mãozinha santa de quem foi assim. Levanta a mãozinha santa de quem logo depois que saiu daquelas águas cheios do Espírito, os valores mudaram. Os alvos mudaram. Os desejos mudaram, a mente mudou. Essa menina voltou no outro dia e disse para mim: está tudo diferente. Está tudo diferente, eu sou a mesma pessoa ainda. Eu disse: não és não. Porque não é mais você que vive. É Cristo que vive em ti. Eu sei que eu ouvi e criei no Evangelho, que é o poder de Deus, porque minha vida foi completamente transformada. Completamente. Minha irmãzinha que está aqui, querida, disse: tio, depois tu poderia me contar tua conversão? Eu me converti em 1974, 20 de julho de 1974, eu tinha 18 anos. 2 meses depois que eu fiz 18 anos. E quando eu encontrei com o Senhor, quando Ele me encontrou, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu voltei para minha casa e transtornei a casa do meu pai. Eu voltei para os meus amigos e eu transtornei as minhas amizades. Em 1 mês, eu tinha 5 discípulos comigo, da minha turma de jovens, que andava na rua aprontando. Eu ouvi o Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar. Como eu sei, minha vida foi transformada. Amém? Tua vida foi? Amém? Mas aí um pode dizer: foi. E eu creio. Mas eu vou dar uma garantia maior. Dá para vocês uma garantia que para mim ela foi o selo de que eu ouvi o Evangelho, esse Evangelho que tem poder para salvar. Qual é a garantia? Vou dizer com simplicidade. Vocês sabem. Olha para você mesmo agora. Eu vou te dizer a garantia. Se você manifesta as 5 características de Cristo. Se você manifesta as 5 características de Cristo, eu não falo mais do discípulo, porque é dele, as características são dele, manifestas em nós. Quando você, na tua vida de entrada no reino de Deus, na tua conversão, quando você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para te salvar, quando você ouviu esse Evangelho e foi transformado, imediatamente depois, logo após, você passa a manifestar estas características. Você ama a Deus mais do que tudo e todos. E não é que você amou um dia, é que você permanece
todos os dias, amando a Ele acima de todas as coisas e de todas as pessoas. E da própria vida. Se você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o que crê, você ama a Deus mais do que tudo. Todos os dias. Nada é mais importante para você do que Ele. Do que a vontade dEle. Do que a palavra dEle. Segunda característica, qual é, Wander? Renuncia a tudo quanto tem. Vive uma vida de renúncia. Vive uma vida tendo sem ter. Sendo sem ser. Porque não está apegado a coisa alguma. Nada. Bem algum. Coisa alguma. Situação alguma. Renuncia a tudo. Minha filha mais velha casou há 11 anos. E me levaram 2 em 1 ano. Não sei onde é que eu estava. Ela queria uma data. Só que a data não era possível. Eu podia dizer para minha filha, dentro do relacionamento que eu tinha com ela, de sua sujeição a seus pais e honra, eu podia dizer, filha, não vai ser nessa data, não dá, tem que ser em outra data e vai ser em tal data. Eu poderia ter feito isso, se não fiz. Eu disse para ela, filha, vamos orar. Eu queria que ela tivesse uma experiência com o Senhor. Ela orou, e eu orei. Passaram alguns dias, e ela, não sei se tem algumas características do pai, subiu barulhenta, e me encontrou e estava gritando, pai, pai, pai. Eu disse, que foi? O que aconteceu? Eu disse, não pode ser nessa data. O Senhor me disse que não vai ser nessa data. Eu digo, ô Jesus, tu é tão bom. E eu disse para ela, filha, tu estás tranquila para qualquer data? Ela disse, para qualquer data, pai. Eu disse, então vou te dizer uma coisa. Quando você está aferrado a algo, agarrado a algo, Deus vai tirar. Ele vai tirar. Se tu estiver agarrado, vai doer muito. Vai doer muito. Mas se você não está pegado, não está agarrado, não dói nada. E aquele que ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o que crê, qualquer coisa que tenha que renunciar ou perder, não dói. Não dói. Porque ele já renunciou, ele já entregou, ele já renunciou no batismo. A partir do batismo, nada tenho, nada sou, é tudo dele e ele é tudo em todos. Esse é o Evangelho que tem poder para salvar. Ele gera isto em nós, através da vida de Cristo que veio habitar em nós. Amém, igreja? Estão comigo ainda? Ama acima de tudo. Não tem esposa, não tem esposo, não tem filho, não tem filha. Não tem mãe, não tem pai. Não tem neto, não tem neta. Nada. Nada eu amo mais do que a Cristo. De fato.
de verdade. Nada estou apegado. Nada. Coisa alguma. Porque eu tenho a Cristo. A renúncia, amados, ela não começa com o que vamos perder. A renúncia começa com o que vamos ganhar. Ele suportou porque ele viu a alegria que lhe estava proposta. Quando você percebe o que você ganhou ao renunciar, a renúncia é fácil. Mas só vive isso, amados. Só vive nessa dimensão quem ouviu e creu no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. A outra característica, ele fala que permanece na minha palavra. E verdadeiramente sereis meus discípulos. Se ele fala verdadeiramente, é porque tem os falsamente, né? Você não precisava dizer verdadeiramente. Quem é o verdadeiro discípulo de Cristo que está aqui? É aquele que ama a Deus acima de tudo. É aquele que renunciou a tudo. E é aquele que permanece na sua palavra. Não anda por ênfases. Não anda por momentos de coisas que ouviu, não. Ele guarda a palavra no seu coração, na sua mente. Ele medita na palavra, ele memoriza a palavra, ele ora sobre a palavra, ele guarda a palavra, porque a palavra em nós, através do Espírito, é vida. Ele permanece. Ele não é assim, ele permanece. Firme, inabalável. Na doutrina do Senhor. Estão comigo ainda, amados? A outra característica de Cristo é amar. Amar ao próximo. Não mais como a ti mesmo, mas como ele amou. Aí, meu amigo. Eu descobri que eu gosto muito de mim. E eu sou correspondido. Eu gosto de conversar comigo. Eu sou um grande amigo meu. Eu bato altos papos comigo, mano. Não é assim com você? Você conversa muito com você mesmo. Levanta a mãozinha santa quem conversa muito consigo mesmo. Eu quando eu percebi que eu gostava tanto de mim, eu disse, rapaz, que negócio é esse? Eu substituí. Eu fiz uma tentativa de substituição, Zé. Em vez de bater muito papo comigo, eu digo, eu vou substituir, eu vou conversar com ele. Então você está aqui no encontro, aí como é que eu faço? Aí eu vi o Zé Maria lá em cima, filmando. Aí eu tentei me distrair para não querer aparecer bacana. Não. Aí eu fiquei, Senhor, que eu não veja, que eu estou te adorando, que eu não fico olhando para o Zé agora. Eu não posso olhar para o Zé Maria agora. Mas em vez de falar isto, e eu vi o Zé e eu tive um pensamento, em vez de eu falar comigo mesmo, que eu estaria falando comigo, eu falo com ele. Senhor, que legal que o Zé está lá em cima. Tentar substituir. Para ele incluí-lo em todos os meus
pensamentos, ideias. É um exercício, não é fácil. Volta e meia eu estou falando comigo de novo. Permanece na palavra, ama o próximo como Cristo amou. Agora, quem é o próximo? Sabe quem é o mais próximo de você? É Ele, porque Ele habita dentro de ti. Ele é o mais próximo que você tem. É o mais próximo que você tem, é Ele mesmo, que Ele habita dentro de você. Ele é um contigo. Depois, do Zé, é a Sâmia. É uma só carne com você. Depois, os filhos, que saíram de dentro da gente. Literalmente de mim não, porque a minha esposa, deixar claro nos dias de hoje. Então, os filhos. Depois, quem estiver mais perto de você. Em 1900, se esse vovô aqui, mocinho, eu estava lendo a carta de 1 João e eu li umas 30 vezes ou mais, naquele mês, uma vez por dia, e meditando, me veio uma palavra de um irmão e eu ouvi a palavra desse irmão e eu disse: Senhor, me ajuda a viver isto de fato. E eu estabeleci um alvo para mim todos os dias, com todas as pessoas que eu encontrar, ver, seja um bebezinho, seja uma criancinha, seja um velhinho ou mais velhinho, seja quem for, bonitinho, feinho, gordinho, magrinho, altinho, baixinho, cabeludinho, sem cabelo, careca, né? Seja do jeito que for, todas as vezes que qualquer uma destas pessoas, ou qualquer pessoa se aproximar de mim, e eu tiver contato com ela, o que eu quero que ela saia dali, daquele momento que esteve comigo, ela saia sabendo: fui amada, fui amado. Porque é o meu próximo. Ele disse: ama o teu próximo. A impressão que eu quero que ele saia não é: pô, o Mário conhece a Bíblia, que bacana. Pô, o Mário é um discípulo não sei do que. Pô, o Mário curou. Não, eu quero que ele saia assim: o Mário me amou. Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos. É nisto que o discípulo do Senhor é conhecido. É pelo amor. Estão comigo ainda, amados? A garantia que eu tenho, Mário Roberto, a garantia que eu tenho, de que eu ouvi o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar quem crê nele, é que estas características são permanentes em mim. Eu o amo. Eu o amo acima de tudo. E um irmão querido me deu uma palavra aqui, enquanto cantávamos o Alto Preço. Ele me deu uma palavra de Deus. Eu disse para ele o que eu tenho repetido na minha intimidade com o Senhor. Até o último fôlego de vida que houver em mim, que Ele permitir em mim, eu vou amar o meu Senhor.
eu vou servir o meu Senhor. Eu vou permanecer com o meu Senhor. E eu vou amar o meu próximo de todo o meu coração. Amém? E a última, dá fruto. Alguém que ama, alguém que renuncia, alguém que permanece na palavra, alguém que ama o próximo, o que pode acontecer? Dá fruto. Precisa se espremer para dar fruto. Precisa fazer força para dar fruto. Precisa permanecer. Aquele que permanecer em mim, dará fruto. Consequência de permanecer nele. E o que é dar fruto? Que fruto é esse? Eu sei que você sabe. Não precisa responder não, eu respondo. Há um engano de achar que o único fruto que está se falando aí é de uma vida ganha para o Senhor. Não, não é só. Dar fruto é você produzir fruto na vida dos outros e ganhar vidas para o Senhor. É você manifestar esse fruto do Espírito e esse fruto edificar a vida dos irmãos, você ser usado pelo Senhor para abençoar os irmãos e ganhar vidas para o Senhor. Essas duas coisas vão acontecer. Uma não exclui a outra. Elas não são excludentes, elas somam. Amém, amados? Estão comigo ainda? Eu termino aqui. Vamos agora, peço, separe para pensar. Eu ouvi este evangelho. Eu criei neste evangelho que é o poder de Deus. Minha vida hoje, aqui, neste lugar, ela manifesta, tem manifestado, é permanente em mim, o amor a Ele, a renúncia, o permanecer na palavra, o amar o próximo e o fruto. Para não haver confusão, está sendo gravado, eu não estou dizendo que para ser salvo, como alguns já nos acusaram, que tem que ter obras, que tem que fazer, tem que pagar o preço para ser salvo, e pagar o preço é manifestar isso, que isso é mandamento. Não estou dizendo isso, estou dizendo que aquele que ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o que crê, manifesta estas características naturalmente. É isso que eu estou dizendo. O salvo manifesta-as. Não estou dizendo que tem que manifestá-las para ser salvo. Estou dizendo o contrário. Amém, amados? Então, aí no teu lugar, você e o Espírito Santo, dá um minuto para Ele falar contigo. Reflete. Que não seja uma palavra conhecida, que não seja uma palavra que já ouvi e conheço. Não, não é disso que estou falando hoje à noite. Você aí no seu lugar e eu aqui no meu lugar. Nós temos que ter segurança, tranquilidade, garantia de que estas características são verdades em minha vida. Elas são de fato características.
Se você chegar à conclusão que não, entre em desespero, porque você não foi salvo. Porque o salvo manifesta estas características. Amém? Senhor amado, nós não queremos errar. Nós não queremos estar equivocados. Senhor, mostra-nos as garantias. De que nós ouvimos o Evangelho, que é o poder teu para nos salvar. Nós não queremos ter ouvido o Evangelho equivocado. Nós não queremos ter crido em outro Evangelho. Nós não queremos outro Jesus. Nós não queremos outro Espírito. Ajuda-nos que nossas mentes não tenham se corrompido. Ajuda-nos a mantermos-nos, Senhor, na simplicidade devidas a Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a temermos diante da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tremermos diante da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos abalados por qualquer vento de doutrina. Que de longe, Senhor, por conhecer a verdade, por viver na verdade, por permanecer na verdade, nós vejamos de longe o que é falso e equivocado. Ajuda-nos, Senhor. Que nenhum dos que estão neste salão se percam. Ajuda-nos, Senhor, que nenhum dos que estão nesse salão retrocedam. Ajuda-nos, Senhor, a manter a fé que recebemos. Ajuda-nos a perseverarmos nela. Ajuda a mim e a meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso dizer uma coisinha a mais? Atos 2, 42 a 47. É um texto conhecido. Mas eu quero terminar com este texto. Não terminar com o texto, terminar com este texto. Que confunde. Que confunde, né? E vamos ler sem pressa. E eu quero que, quando eu terminar de ler, vocês me digam se vocês viram o que eu vi. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vocês viram o que eu vi?
Eu vou dizer o que eu vi. E vocês fazem assim com a cabeça se vocês viram o que eu vi. Sabe o que eu vi? As 5 características de Cristo. Amavam a Deus mais que tudo? Sim ou não? Renunciaram a tudo que tinham? Sim ou não? Permaneciam na palavra de Cristo? Sim ou não? Amavam o próximo? Sim ou não? E davam fruto? Amém. Posso fazer outra leitura? Estou animado, estou ficando animado. Aí mesmo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia o Senhor os que iam sendo salvos. Eu fico impressionado com o poder de síntese do Espírito Santo. E quanto Jesus era resumido. A lei e os profetas se cumprem em 2. Um só. Pouca coisa é necessária. Não, pouco é muito. Uma só. Sabe por quê? Meu amigo do coração, ele resumia e sintetizava muito, que ele sabia que nós não temos capacidade muito para guardar tudo, muita coisa. Por isso são poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. São poucas. Amém? E aqui está a vida expressa de Cristo na igreja. Amém? Olha para o teu irmãozão, irmãzona do lado e diz assim: te amo. Te amo. Alguns marmanjos se olharam me atravessaram. Tá bom? Tudo bem? Agradeço de coração a atenção de vocês e o carinho de vocês para comigo. Deus abençoe e continue abençoando ricamente vocês, meus amados. Preciosa igreja. Amém, querido. Obrigado, querida.